falando dos times de Minas Gerais, se um dos times ganha, ele vai ser chamado de Maria. Se um outro time ganha, ele vai ser chamado de Franga. Franga, Lourdinha, Maria. E aí você vai vendo assim, as mulheres também compartilhando disso, que a gente chama de misoginia, né? Por que tudo que é feminino tem que ser desqualificado? Por que a mulher mais libertária na sua intimidade, ela vai falar comigo assim, ih, vai ficar chorando agora igual uma mulherzinha? Por que chorar como uma mulherzinha? E por que tem que ser uma mulherzinha? Por que tem que ser diminutivo? Por que tem que ser desvalorizado? Por que tem que ser desqualificado constantemente pelas próprias mulheres, inclusive? Né? Tanto é que o negócio é tão feio que você tem mulheres fazendo o projeto de lei para que a falsa comunicação de crime de estupro seja considerada crime hediondo. Tem mulheres assinando o projeto. Porque houve um caso aí, você coloca 150 mil denúncias, aí teve um caso onde uma mulher arruinou a vida de um homem com a falsa comunicação de um crime. Quando eu conheço centenas, eu indivíduo, conheço centenas de casos onde as mulheres realmente foram estupradas, assediadas e violentadas, e o homem conseguiu fazê-las parecerem a demônia da história. Né? Mas aí o crime hediondo é se ela fizer uma falsa comunicação. Essas milhões de falsas comunicações que os homens fazem, já falei para vocês aqui da história da loucura, né? Onde muitas mulheres loucas viraram corpos para serem estudados nas universidades federais deste país. Elas eram colocadas no trem de doido e iam para Barbacena, ficar enlouquecendo lá porque o marido tinha o direito de emitir um atestado de loucura e era levado embora. Né? E existem aí essas até mesmo da brincadeira, porque é um fato social, né? Ele é compartilhado, ele está aí e ele se impõe. Então você tem que chamar umas às outras de vaca, você tem que chamar umas às outras de vadia, de vagabunda, e deixa a gente brincar com isso, e a gente brinca com a realidade e fica por isso mesmo. Você vai pegando no dia a dia o que acontece. Hoje, nos presídios, houve visitas, nos presídios masculinos e femininos. Nos presídios masculinos, filas de se dobrar em quarteirões, e gente que chega de madrugada que talvez não consiga entrar. Mas estão lá geralmente mulheres, mães, mulheres sofridas. Eu conheço alguns casos, algumas dezenas, de mulheres sofridas que elas não têm saúde, mas elas atravessam o município para ir ver o seu filhinho, que é um capeta. Mas elas fazem isso. Por outro lado, você vai no presídio feminino, os crimes que elas cometeram, o principal é porque eram companheiras de traficantes, nem eram traficantes, estão presas porque foram pegas em flagrante por serem companheiras, e aí de repente, algumas não recebem a visita nem da mãe. Mesmo que quando você vai analisar algumas situações, elas só não saem da cadeia porque elas não têm dinheiro para pagar advogado, mas já estão inclusive absolvidas. Não absolvidas. Elas são absolvidas. E não vão sair de lá porque não é um Rocha Loures que vai pegar uma tornozeleira emprestada, furando a fila de mais de 200 presos, se não forem 2.000. Ou aquele outro que já que não tinha tornozeleira mesmo, ele está em casa desfilando no final de semana, nosso querido Gedel Vieira Lima. E aí o que acontece? Ninguém vai lá visitá-las, todo mundo já sabe disso, não sei se a Natália teve contato direto dessas questões, mas é comum que as mulheres usem o próprio miolo de pão para fazer de absorvente higiênico, porque nem isso elas recebem de material. Né? Então elas acabam comendo só casca de pão para juntar miolo do pão para fazer de absorvente higiênico. Mas é engraçado que isso tudo é muito naturalizado, isso é assim mesmo. E por que eu estou dizendo isso tudo? Porque com toda a sabedoria que não olha para o lírio dos campos, toda a sabedoria que não olha para Jesus, vai ter isso aqui. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações.
Muito obrigado.